E aí, acabamos mais uma parte do nosso quebra-cabeças. Se te deu aquela vontade de jogar tudo pra cima, respira e relaxa. Estou contigo, meu caro. A jornada é longa, mas sou seu parceiro, filhão. Vamos lá. Tema 2. Regiões metropolitanas. Para atender os interesses da sociedade na busca por modelos adequados em solucionar problemas decorrentes das novas condições de concentração urbana e ordenar o desenvolvimento das áreas metropolitanas, surgiram novas figuras institucionais na estruturação do federalismo contemporâneo. A Constituição de 1988 inovou no tratamento da matéria, acrescentando duas novas instituições, as aglomerações urbanas e as microrregiões, alterando a competência para sua criação e inserindo a matéria no capítulo referente aos estados federados. As regiões metropolitanas são conjuntos de municípios limítrofes, com certa continuidade urbana, que se reúnem em torno de um município polo, também denominado município-mãe. As microrregiões também se constituem por municípios limítrofes, que apresentam características homogêneas e problemas em comum, mas que não se encontram ligados por certa continuidade urbana. Será estabelecido o município-sede. Por fim, aglomerações urbanas são áreas urbanas de municípios limítrofes sem um polo ou mesmo uma sede. Caracterizam-se pela grande densidade demográfica e pela continuidade urbana. A institucionalização das regiões metropolitanas é decorrente dos fenômenos da conurbação e da superurbanização, ocasionados pela industrialização maciça e pelo significativo crescimento populacional que ocorre, em regra, de maneira desordenada no tocante ao aspecto espacial. O surgimento ocorre a partir da aglomeração de áreas urbanas em torno de um município maior, com a eliminação das áreas rurais e a formação de uma área urbana única, visando a interação entre os serviços municipais. A Constituição estabelece como único requisito a elaboração de lei complementar estadual, não sendo admitidas quaisquer outras exigências, tais como a aprovação prévia da Câmara Municipal ou plebiscito em relação aos municípios atingidos. A justificativa para serem instituídas regiões metropolitanas, as aglomerações urbanas e as microrregiões é a necessidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum com a finalidade de otimizar o aproveitamento de recursos e buscar resultados mais eficientes dentro da ideia de um federalismo cooperativo. As regiões metropolitanas, as aglomerações urbanas e as microrregiões não são dotadas de personalidade e não possuem governo ou administração própria. São órgãos de planejamento compostos por municípios. Deles deriva a execução de funções públicas de interesse comum, mas cujas decisões não são obrigatórias, tendo em vista a autonomia municipal. A competência desses órgãos não limita a competência dos estados nem dos municípios. Tema 3. Dos bens dos estados. Para evitar controvérsias referentes ao domínio de determinados bens, a Constituição enumerou textualmente os bens pertencentes à União, ressalvando aqueles incluídos dentre os bens dos estados. De acordo com o artigo 26 da CRFB de 1988, pertencem aos estados as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito. No entanto, além da ressalva prevista no próprio dispositivo, isto é, as águas em depósito decorrente de obras da União, na forma da lei, deve-se atentar para a exigência de que essas águas devem estar contidas inteiramente no território do Estado. Isso porque pertencem à União os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um Estado, sirvam de limites com outros países ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais, as parcelas de ilhas oceânicas e costeiras que lhe tenham sido regularmente transferidas no passado. As ilhas fluviais e lacustres, desde que não localizadas nas zonas limítrofes com outros países. As terras devolutas, desde que não sejam indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares, das vias federais de comunicação e à preservação ambiental, hipótese em que serão pertencentes à União. Não há hierarquia entre entes federados, mas há distribuição constitucional de competências.
A competência para solucionar os litígios entre União e Estados-membros envolvendo a propriedade de bens foi atribuída ao STF. Artigo 102, inciso 1, a linha F da Constituição Federal. Tema 4. Iniciativa popular no âmbito estadual. A Constituição estabelece o procedimento a ser observado no caso de iniciativa popular no âmbito federal e o percentual mínimo de eleitores, que deverão se manifestar em caso de iniciativa popular de projeto de lei municipal. No tocante aos Estados-membros, ficou a cargo do legislador infraconstitucional estabelecer os critérios a serem observados. Há divergências na doutrina em relação à competência para a elaboração da lei prevista no dispositivo. A interpretação mais harmônica com o princípio da simetria e com o princípio federativo ocorre no sentido de que cabe à Constituição dos Estados-membros estabelecer os requisitos necessários para a iniciativa popular no âmbito estadual a serem regulamentados por lei ordinária estadual.